Bem, boa tarde, senhoras e senhores. Vamos reiniciar nossa reunião de julgamento com a sessão das 14 horas do dia 16 de junho de 2020. Retomamos com a pauta, reiniciamos com a pauta já do início da tarde. Lembrando, apenas registrando que o item 31 da pauta, que é um processo paradigma de lote de repetitivos, foi solicitada a retirada de pauta pelo contribuinte, e dessa forma também foram retirados de pauta os itens 32, 33 e 34. O paradigma era da relatoria da conselheira Andréa. Então nós vamos para o julgamento do item 35 também, conselheira Andréa Taguatu. Pode fazer a apresentação do relatório. É um novo processo do contribuinte Taguatu, mas é diferente daquele anterior. Certo. Eu vou começar aqui do relatório, que eu acho que vale a pena. Novamente, é uma declaração de compensação com crédito decorrente de saldo negativo de RPJ. Nesse caso, o contribuinte, nesse ano calendário, que foi 2004, o contribuinte declarou antecipações decorrentes de retenção na fonte, que foi totalmente confirmado no despacho decisório. Apagamentos, que foi parcialmente confirmado. E as estimativas compensadas, demais estimativas compensadas, que foi totalmente confirmado. Vou começar aqui, logo aqui de baixo, o relatório. Por meio do acórdão da DRJ, foram reconhecidas integralmente as estimativas mensais declaradas, pagamentos e compensações, que é o que estava aqui em litígio, né? Pagamentos, mas glosadas parte das retenções na fonte que já haviam sido confirmadas no despacho decisório. Com isso, demonstrou-se que a interessada teria apresentado IRPJ a pagar no período, ao invés de saldo negativo. Então, foi reformado, o acórdão da RJ reformou essa parte relativa a retenções na fonte. Ok? Eu posso passar para o voto? Que eu acho que essa é a parte mais importante. O que ficou em litígio, então? Então, o que aconteceu é que foi no momento em que a DRJ reformou essas retenções na fonte, que já estavam confirmadas no despacho decisório, o contribuinte deixou de apurar saldo negativo e passou a apurar imposto a pagar. É essa que é a minha questão. Eu defendo que não estava em litígio essas parcelas decorrentes da retenção na fonte. Tá, mas quando ele apresentou manifestação de conformidade, isso que eu não consegui entender. Eu não estou ouvindo, Flávio. Quando ele apresentou manifestação de conformidade, a discussão era só essa diferença do pagamento de 320 para 306, era isso? Era só isso. Ah, tá. Aí vem a DJ e fala que ele não tinha retenção na fonte. Exatamente. Aí eu estou defendendo que essa matéria não estava em litígio, e que houve um reformatio pejus desfavorável ao contribuinte. Ok. Aí a minha proposta é cancelar, se for puder passar para o voto agora, é cancelar o acórdão da DRJ em relação a essa parte. Tá, vamos ao voto, então. Voto, né? Eu vou começar aqui na página, então, 4. Logo no meio da página aqui. No caso em análise, por meio do acórdão da DRJ, foram reconhecidas integralmente as estimativas mensais declaradas, pagamentos e compensações, mais glosadas parte das retenções da fonte, que já haviam sido confirmadas no despacho decisório. Com isso, demonstrou-se que a interessada teria apresentado o IRPJ, repito, que eu já havia relatado. Aí eu repito também aqui aquele quadro que eu retirei do despacho decisório. Em relação à glosa das retenções na fonte, efetuadas no acórdão da DRJ, deve ser ressaltado que os valores declarados foram integralmente confirmados pelo despacho decisório, conforme pode ser observado a seguir.
assim, apesar do acórdão, houve prejuízo. Aqui eu tenho que reformular a maneira que eu escrevi, mas assim, a decisão do despacho decisório, assim, com a reformulação do despacho decisório, houve prejuízo para a contribuinte, no momento em que considerou apenas 2.200 da retenção declarada no PERDECOMP na apuração do saldo negativo, ao invés do valor total reconhecido no despacho decisório, que foi 57.116,34. Deu para entender, né? Eu vou só reescrever aqui. De fato, segundo o princípio da reformatio impejus, a decisão do recurso não pode ser mais gravosa do que a decisão recorrida. Diante disso, deve ser cancelada a decisão do acórdão da DRJ quanto à glosa das retenções na fonte, de modo que no cálculo do saldo negativo de RPJ deve ser considerada a totalidade das retenções confirmadas no despacho decisório. Aí eu faço de novo aquela tabela com demonstrativo, na hora que considera também as retenções na fonte que haviam sido glosadas, o valor do saldo negativo é exatamente o valor que o contribuinte pleiteia no PERDECOMP, na declaração de compensação. Portanto, o saldo negativo de RPJ apurado no exercício 2005 é no montante de 41.153,62, que coincide com o valor declarado no PERDECOMP com demonstrativos de crédito. Como o acórdão da DRJ manteve a decisão prolatada no despacho decisório, confirmando a apuração do saldo negativo de RPJ no valor de 26 mil, por meio do... aquela questão que você já me falou, né, presidente? Por meio do presente acórdão, direito creditório reconhecido é de 14.203. Na verdade, esse é o valor do direito creditório complementar, né? Então, diante do exposto, voto por cancelar a glosa das retenções na fonte efetuadas no acórdão da DRJ, restabelecendo a confirmação do montante de 57.116,34, em conformidade com a decisão proferida no despacho decisório. Dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se o direito creditório pleiteado, de forma que sejam homologados os débitos declarados nos PERDECOMPs objetos autos, até o limite do crédito reconhecido. André, eu fiquei um pouco confuso aqui, porque, na verdade, as estimativas já tinham sido confirmadas no despacho decisório, pelo que você relatou, né? Demonstrou no quadrinho, elas foram 100% confirmadas, certo? Perfeito. O que estava pendente de confirmação era um saldo, o valor de pagamento. Perfeito. Só que você está referindo aqui que a DRJ confirmou as estimativas, mas nada fala sobre esses pagamentos. É porque a estimativa mensal, ela pode ser ou paga ou compensada. Aí eu generalizei. Isso que pode ter gerado... Mas eu acho que a discussão aqui é pagamento mesmo. Mas se ela foi reconhecida, ela foi totalmente, sim, perfeito. Tá? E outra, eu não entendi, porque você fala também que a DRJ apurou saldo a pagar, mas depois você fala que ela apurou um saldo negativo de 26 mil. Tem uma contradição aí no seu relato. Tem razão. Eu vou entrar aqui no... é porque às vezes eu copio e colo, eu vou entrar aqui no despacho só para eu ver direitinho. Eu estou com um acórdão aqui, ela, na verdade, a DRJ, de fato, né, ela apura um IRPJ a pagar, de 13 mil. Eu copiei de algum voto, eu vou refazer, assim... Tá errado. Agora, aí você tem que dar provimento, se todas as parcelas estiverem reconhecidas, o provimento é integral. Você vai cancelar, né, aquele reformatio impejus que ocorreu e vai dar provimento integral, né? Sim. Não é direito adicional, vai ser porque até agora não teria sido reconhecido nada. Ah, perfeito. Sim. Ou o despacho decisório reconheceu uma parte? Não, você tem razão. O Flávio acabou de falar que realmente foi nada. Não, o despacho decisório reconheceu. Porque o despacho decisório, ele contemplou todas as retenções na fonte que foram declaradas. Ele confirmou. Então, no despacho decisório, houve, em parte, foi homologação em parte. Aí, quando veio o acórdão da DRJ, ela glosou parte dos valores das retenções na fonte que já haviam sido confirmadas. Aí, dessa forma, passou a ser apurado o imposto a pagar ao invés de saldo negativo.
Foi o acórdão da RJ que foi dessa forma. Então aqui esse parágrafo, o penúltimo parágrafo da sua conclusão está com problemas. Você fala como o acórdão da RJ manteve a decisão do despacho decisório. Porque, Matosinho, no acórdão, eles viram, de fato, eles tiraram a fonte e aí viram que o valor, no final, era um saldo a pagar de 13. E aí o que eles fizeram? Como eles não podiam piorar a situação do contribuinte, no final, né, na prática eles fizeram reformação impédios, mas eles disseram, como nós não podemos dar uma decisão pior do que a decisão que foi dada no despacho decisório, então a gente mantém o que foi decidido no despacho decisório. Isso mesmo, Paulinho. Eles não indeferiram o que já tinha sido reconhecido, eles mantiveram o reconhecimento parcial feito no despacho decisório, só não reconheceram mais nada. Né? Então, quer dizer... Deixa eu entender uma coisa. Mas então não houve uma reformácio império. Na verdade, houve um fundamento equivocado para a manutenção. Negou por outro fundamento, vamos dizer. Um fundamento errado, porque o que estava em discussão não era o IR-fonte, era ele negou por um fundamento equivocado, no meu modo de ver. Não agravou o resultado. Não concordo, porque ele analisa o IR-fonte, você pegar o acórdão, você vê que ele vai lá, ele reanalisa o IR-fonte, fala que não tem DIF e tal. Para mim, ele está reformando o despacho decisório. Mas no final ele mantém o saldo líquido. O que eu quero dizer é que ele está usando um fundamento errado para negar provimento a decisão final foi a mesma ele manteve o despacho decisório. Deixa eu tentar entender o que vocês estão falando. Na verdade, quando chegou na DRJ, o que estava em discussão era só aquela diferença de pagamento. Exato. Aquela coluna de pagamento. Aí eles, deixa eu ver se eu estou entendendo, eles tinham que reconhecer essa diferença de pagamento. Como eles não queriam, então vamos dizer assim, mas peraí, tem um problema aqui do fonte que nós não concordamos lá. E aí foi essa a questão? Isso. E manteve o que já estava decidido. Mas eles não apuram um saldo negativo. Eles dizem, seria até imposto negativo, mas como eu não posso reformar, eu mantenho a decisão. Eu não acho que o fundamento é equivocado, mas não é reformar. Acho que cumpre. Agora, você não enfrentou aqui, eu não sei se o acórdão da RJ já enfrentava, a questão do pagamento. Não, o pagamento foi totalmente reconhecido. Pela DRJ? Pela DRJ. Pela DRJ? Então é importante você mencionar isso, porque não dá para chegar à conclusão do como é que você chegou a esse saldo integral. Mesmo que eles já tenham dito que era válido, como eles não reconheceram por via transversa, né, vamos dizer assim. Eu acho que realmente na hora que eu coloquei no papel não ficou tão claro. Mas a questão é essa, no despacho decisório, a única parcela que não tinha sido confirmada era o pagamento de estimativa mensal. No acórdão da DRJ, esse pagamento foi totalmente confirmado. Só que, em relação à retenção na fonte, que para mim não fazia parte do litígio, ela fez uma revisão das retenções na fonte e reconheceu um valor, um valor menor. Aí, na hora que a DRJ refez o cálculo, foi apurado um imposto a pagar. Mas como o Paulinho bem observou, obrigada, como ela não podia reformar a decisão, piorar, né, a decisão do despacho decisório, ela manteve a decisão do despacho decisório, mesmo tendo reconhecido os pagamentos. É isso. Sim, Gustavo. Então, ela não reforma, pelo menos não a conclusão do despacho. Então, assim, ela não agravou a situação do contribuinte, ele só não teve o que ele deveria ter, que era o... Para mim, agravou, Matosinho, no sentido em que a retenção na fonte já estava confirmada. Mas ele não tirou esse valor. Efeito prático, entendi. O efeito prático. Não sei. Especialistas aí em processo, Gustavo. A questão é, o reformation impede sobre a matéria ou sobre o resultado, né? Essa é a questão. Gustavo. Eu acho que o problema é sobre o resultado, tá? Eu acho que o caso aqui é pura e simplesmente de inovação e nulidade parcial do acordo. Se inova a matéria, uma matéria que não foi discutida até então, você viola o princípio da lei. O problema é, quando como ele reconheceu a outra parte, a solução que eu acho cabível é declarar a nulidade parcial do acórdão na parte em que ele inova a matéria e, ato contínuo, dar provimento ao recurso
para reconhecer integralmente o direito creditório. Entendi. Porque já existem elementos para isso. Concordo com o Gustavo também. E até me socorreria daquele artigo do PAF que diz que nós podemos avançar quando é em favor do contribuinte, a nulidade, né? Até porque Sim, artigo 57 para o terceiro, 59 para o terceiro. A própria DRJ confirmou que ele tinha 100% do pagamento também, né? Ela só fez esse... Eu acho que a solução é a mais adequada, André. Não sei se você concorda aí com a... Não, eu concordo. Assim, como eu já falei a primeira vez, eu achei que era por esse caminho. Mas eu entendi, sim, porque o resultado foi mantido. Então, realmente, não houve reformatio impégios. No caso, eu estava pensando nisso em relação à matéria. Porque, para mim, a retenção na fonte não poderia ser objeto de uma nova decisão. Ela já estava integralmente reconhecida. Então, eu acato a sugestão do Gustavo de reconhecer que houve uma inovação por parte da DRJ, com nulidade parcial nesse ponto, e dar provimento ao recurso para reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado. Perfeito. Todos de acordo aqui? Tem alguém que quer manifestar algum ponto de vista diferente? Flávio está ok aí? Tinha saído. Estão todos de acordo? Então, podemos registrar por unanimidade de votos, declarar a nulidade parcial do acordo recorrido e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. Vai fazer a devida adequação apenas do voto para consignar esse resultado. Ok? Perfeito. Então, vamos chamar o próximo item. Agora, só uma parte, né? A gente acha que já viu de tudo, eu nunca tinha visto isso, de reanálise de um despacho decisório numa passagem já tinha se visto. Nunca deparei com uma situação dessa. Mas, enfim, vamos em frente. Desculpa. É aquela questão das parcelas, tratar a parcela como o todo, né? Na verdade, ela não tem uma autonomia, né, em relação à apuração, né? Mas vamos lá. Conselheiro Ricardo, item 36, Caboto. São vários processos dessa empresa, Caboto, comercial e marítima. Há algumas variações aqui nos casos individualmente, mas eu acho que dá para a gente primeiro fazer uma análise maior do primeiro caso e na medida em que forem alterando seus pequenos detalhes, eu vou passando para vocês. Então, nesse primeiro caso, que vou na ordem dos que estão na pauta, né? Então, o primeiro processo é aquele final 901-284. É um PERDECOMP de valor 160 mil aproximadamente, referente ao IRPJ, incidente sobre base estimada, relativo ao mês de março de 2005. Né? A unidade de origem não concordou com o que seria o crédito, né? Que seria um crédito de pagamento indevido, por entender que foi integralmente utilizado o valor do pagamento. Né? O pagamento foi totalmente utilizado. Na manifestação de inconformidade, a empresa entendeu que alegou que preencheu incorretamente a DCTF, haja vista que o valor devido para aquele período era de 21.600 aproximadamente. Restando assim, né, um crédito no valor de 148, que é justamente aquela diferença entre o que havia entre o valor do DARF e o valor que ela entende que era o devido e que teria sido incorretamente informado na DCTF. Alegou, e depois, então, retificou sua DCTF. O PERDECOMP também foi preenchido de forma equivocada, pois indicou como crédito original o montante de R$132 mil aproximadamente, entretanto, o valor correto seria 160, que seria o DARF de 148, que é aquele valor que ela diz que é o crédito, acrescido de multas e juros recolhidos indevidamente. Na DRJ,
o pleito não foi atendido por conta de ausência de provas e, inconformada, a empresa alegou que invoca a verdade material, junta extratos de sua escrituração contábil e fiscal para corroborar o pleito. Ok? Meu voto. O recurso tempestivo preenche requisitos de admissibilidade. Afora a questão probatória, a DRJ fundamentou o não reconhecimento do direito creditório no fato de a empresa ter retificado a sua DCTF após ter tomado ciência do despacho decisório que denegou seu pedido. Então, também houve essa fundamentação lá na unidade de origem. Mas eu digo que, contudo, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se. Eu trago aqui um voto do conselheiro Marcão, que já não está mais na nossa turma, e que consolidou o entendimento aqui, que eu entendo que é a posição majoritária na turma. Vamos para o Cléucio, né? Essa posição, ou seja, toda a DCTF retificada após o despacho decisório, desde que haja provas que consubstanciem aquelas alterações, a gente acolhe aqui na turma. Que é uma posição também majoritária no CARF. Pois bem, de fato, a recorrente se equivocou na confecção de sua PERDECOMP quando informou o valor do crédito original. Ao invés dos 132.373, conforme folhas 3, deveria ter informado que seu crédito corresponde aos 160 mil indicados como o valor total do DARF pago indevidamente, conforme folhas 4. Então, houve um erro ali naquela questão da atualização. Isto, entretanto, não foi a razão pela qual a unidade de origem indeferiu o seu pedido. Na ocasião, foi detectado que o referido DARF havia sido integralmente utilizado para quitar o débito, então declarado em DCTF. Como já esclarecido, a sua retificação posterior à ciência do despacho decisório, por si só, não seria motivo aqui suficiente para denegar o pleito. O problema é que a empresa não trouxe provas suficientes para que possibilitariam aferir a fidedignidade do crédito. Não vejamos. Segundo alega e informa na DCTF retificadora apresentada junto com a manifestação de conformidade, folhas 61, o débito de RPJ apurado para o mês de março foi de 21.677. Contudo, há inconsistências quando se compara esse valor com os demais documentos juntados com o recurso. De fato, na DIPJ, o mesmo valor parece indicar que este teria sido o débito originalmente apurado, folha 103. Porém, ele não consta na apuração do LALUR daquele mês, folha 126. No que se refere ao balancete, folha 140 a 144, foi apurado um outro valor a título de imposto de renda, isto é, R$ 26.976,54. Por sua vez, este último era justamente o que estava indicado num outro demonstrativo de apuração do IRPJ apresentado, folha 138, mas que foi manualmente retificado para fazer crer que o valor correto seria o de 21.677. No outro prisma, a DCTF retificadora aponta que o débito de 21.677 teria sido compensado em duas outras PERDECOMPs, folha 61, mas não há nos autos prova qualquer outro documento que possa comprovar a efetividade dessas compensações. Diante de todas essas incertezas, há que se reconhecer que a contribuinte não logrou superar a ausência de provas antes pronunciada pela instância COP. É por isso que eu voto por negar provimento ao recurso. Aí está adotando porque nada bate com nada, né? Exatamente. Se tivesse ali consistência nos dados que foram apresentados, eu iria, né, aí caminhar para outra. O LALUR não tem apuração desse mês, Ricardo? Pô, presidente, aí lembrar, ele não consta da apuração do LALUR naquele mês. Então, assim, oi? Você registrou que ele não consta da apuração do LALUR naquele mês, ou seja, não existe sequer apuração do LALUR. Segundo a minha observação aqui, nas folhas 126, não tinha esse valor lá que ele alega no LALUR. Ok. Algum questionamento? Podemos ir ao voto? Ler os votos. Acompanho o relator. Gustavo.
Acompanha, presidente? Flávio? Ah, não, Ricardo. Ricardo, eu sou o relator. Flávio. Com o relator, presidente. Cléucio? Andréia, primeiro. Andréia, perfeito. Com o relator. Cléucio? Acompanha o relator. Mauritânia? Com o relator. Presidente, não tem como a gente fixar aqui as fotos conforme a ordem da turma, não, porque senão você vai se enrolar toda hora. Eu fui confiar na minha mente, eu tenho a lista aqui. A foto aqui, ela se rearruma do jeito que ela quer. É estranho isso, né? Eu que fico sempre do lado direito e embaixo, mas o resto está sempre mudando. Bem, então, unanimidade negado provimento ao recurso no item 36. 37 é da mesma empresa, Ricardo. Veja se a situação é igual. Vamos lá. Pois é, aí é que tá, vamos com calma aqui, mas ontem eu fiz uma análise rápida aqui desses processos, se não me engano, tá? Nós estamos falando agora de um caso praticamente idêntico, bastante semelhante ao anterior, onde nós também temos valores que mudam e o período, né? O período do RPJ. Que era o mesmo período. Março também. Agora sim, lembrei. Inclusive é o mesmo período, é uma outra compensação do mesmo crédito. E aí eu encaminho a solução do mesmo jeito da outra, porque também está carecendo, nós estamos falando do mesmo crédito e as mesmas provas foram juntadas no processo. Processos que deveriam estar até... Né? Esse aqui era típico caso de paradigma, não sei por que não foi feito. Ok. Então, acho que não há divergência de registrar o mesmo resultado, né? Unanimidade para negar provimento, correto? Sim. Correto. Tudo bem. Correto. Vamos lá. Então, vamos ao próximo. O próximo... Nós estamos agora aqui no terceiro, que é o 901-286. É o item 38 da pauta. Agora é a CSL, né? CSL de março, também daquele mesmo ano. E, bom, deixa eu ver aqui só tem um resultado. Aqui é a questão probatória também, tá? Vamos lá, vamos ver se eu leio aqui só os valores. Então, temos uma PERDECOMP de 58 mil. Na manifestação de conformidade, ele indica, ele afirma que tinha apresentado, né, uma DCTF com 54 mil. Entretanto, preencheu incorretamente, haja vista que para o período de referência não havia qualquer valor devido. Ele entende que aqui não havia valor devido de CSL, estando assim evidenciado o crédito no valor de 58 mil. Acho que foi... justamente porque provavelmente havia acréscimos aqui, né? Posteriormente, novamente retificou o DCTF, a DRJ alegou a ausência de provas, a empresa junta alguns extratos, lá no meu voto, né, eu passo também pelaquela questão da DCTF retificadora, que nós aceitamos sob condições de juntada de provas. Então, vamos lá. Se não vejamos... Segundo alega e informa na DCTF retificadora apresentada junto com a manifestação de conformidade, folha 58 a 60, não havia débito de CSL apurado para o mês de março. Contudo, há inconsistências quando se verificam os demais documentos juntados com recurso. De fato, a DIPJ parece indicar que não havia débito originalmente apurado, porque a CSL devida no mês de março, no valor de 11.871, teria sido retida na fonte, folha 103. Tal valor é também o que consta na apuração do LALUR, folha 121, um demonstrativo de apuração da CSL nas folhas 133 e no balancete, folha 142, que se refere àquele mês. Porém, no tocante à retenção do tributo, os demais demonstrativos juntados, folhas 134 a 136, evidenciam que o contribuinte alocou parte dos valores das contribuições sociais retidas em todo aquele ano calendário da fonte pagadora Caraíba Metais, para quitar o débito da CSL de março. Ricardo, você modificou o voto? Não tem como. Eu acho que está lendo o processo, o outro processo, o 901-287,
tem outra. O 286 está lá na frente na pauta, ele pulou lá para frente. Eu até perdi, eu não sei qual foi o resultado do último que a gente jogou. O último, os dois. Gente, Era o 37. esse é o 36, 286, o último, né? Eu fui na minha ordem aqui, que está em ordem. Desculpa. O que acontece? O meu aqui está em ordem de alfabética, né? Do nome do arquivo, e eu acabei pegando um outro arquivo. Agora é o final 2009 e 11, né? Isso. É o Eu 287. não estava achando nada. Hein? Eu estava lendo 2009 e 11 e não estava entendendo nada. Foi mal, gente. Foi mal Qual é o mesmo. item da pauta? Agora eu fiquei confuso. Qual é o item da pauta? É o 38. O processo 901287. É que o Ricardo que se confundiu e abriu o arquivo. Eu abri o arquivo errado aqui. Então, Ele olha estava só. acompanhando o Ricardo. Foi mal. É porque o arquivo. Quem seguiu provavelmente o. Eu não sei se está assim na pasta T também. O terceiro da pasta T, se não me engano, é o 286. Então, quem seguiu a ordem que aparece na pasta T estava acompanhando meu voto, mas eu estava lendo o item 42. Me enganei. Estava fazendo exatamente isso. Pois é, então vamos seguir a pauta, então. Depois a gente vai para aqui. Onde a gente... Volta lá para o... Então vamos no 901-287, final 11. Tá? Então, vamos lá. Aqui é uma PERDECOMP, valor 176 mil, referente IRPJ do mês de fevereiro de 2005. A unidade de origem alegou novamente também pagamento totalmente utilizado. Então, o DARF foi totalmente utilizado. Manifestação de inconformidade, aquela história. Apresentou DCTF, tendo indicado como devido um montante de 176. Entretanto, preencheu incorretamente. Haja vista que não havia qualquer débito. O mesmo valor, 176. Posteriormente, retificou a DCTF. A DRJ alegou a ausência de provas. Inconformada, a empresa juntou, né, alegou verdade material e juntou recursos, juntou documentos. Então, tem aquela questão da DCTF, se não vejamos. Segundo alega e informa na DCTF retificadora, apresentada junto com manifestação de inconformidade, não havia débito de IRPJ para o mês de fevereiro. De fato, a DIPJ parece indicar que não havia débito originalmente apurado para o IRPJ do mês de fevereiro de 2005, porque a base de cálculo tinha sido negativa, no valor de 168 mil, folha 93. Um demonstrativo de apuração do IRPJ, folha 128, também confirma essa base negativa calculada a partir de um lucro contábil negativo no valor de 179. Por sua vez, esse mesmo lucro contábil negativo é o que aparece registrado na apuração do LALUR daquele mês, folha 132. Diante desse quadro, há que se reconhecer que a contribuinte logrou superar a ausência de provas pronunciada pela instância COA. Aqui, eu entendi que a contribuinte juntou os documentos sem inconsistência e eu dei provimento. Ok. Algum questionamento, algum comentário? Paulo? Não estava olhando aqui só, assim, essa da IPJ foi posterior também, né? Oi? A DIPJ também foi posterior. Ela é retificadora também. Tem que olhar, Paulo. 2009. Essas respostas não tem na ponta da língua, não. Não, eu olhei aqui, eu vi. Mas a convergência entre os valores registrados nela e os balanço, documentos. Isso, suspensão. Eu achei que havia valores compatíveis ali. Nesse caso, mesmo a DIPJ sendo retificadora, desde que não tenha sido utilizado na apuração do saldo negativo, eu não vejo problema. A questão, Ricardo, que eu acho que tem que verificar é se houve apuração de saldo negativo. No caso, você até viu lá na DIPJ que ela não foi utilizada, né? Mas se fosse outro caso, se houve apuração de saldo negativo e se houve também um pedido de uma declaração de compensação tendo esse objeto.
Agora, a mera retificação da DIPJ, eu não vejo problema, desde que sejam tomados esses cuidados, né? Que parece eu só falei isso porque ele diz, na DIPJ já estava demonstrado, mas na verdade ela foi demonstrada depois do despacho decisório. Perfeito. Tá, Paulo, como vota? Com o relator. Acho que o Gustavo quer falar. Quer falar, Gustavo? Não, eu manifesto no voto. Então, é sua vez, né? É sua vez. É só para esclarecer, André, que nós temos que tomar cuidado também para não inovar, né? A questão do uso disso para outra compensação, isso é uma questão que tem que ser solucionada nas instâncias de baixo. Não dá para fazer esse óbvio agora. Pelo menos a minha opinião. Mas eu vou com o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. André? com o relator. Celso? Acompanho o relator também. Mauritânio? Licença, Matos, não queria só fazer um... Tem um saldo negativo apurado lá na DPJ. E está utilizado o valor dessa estimativa lá? Tem uma estimativa lá, 434 mil. Não sei se o Ricardo se lembra aí de onde foi isso. Não lembro nada. Agora eu fiquei com medo da gente estar dando como saldo negativo. Mas aqui é pagamento indevido, né? Aqui era pagamento devido. Né? Isso, exatamente. Está dando como pagamento indevido e ele está aproveitando também como saldo negativo, né? Mas, mais uma vez, essa questão tinha que ter sido aventada nas instâncias de baixo. Tudo bem, a unidade de origem não ia falar porque, ok, mas a DRJ tinha que se pronunciar. Eu agora, nessa altura do campeonato, virar e falar, não, tá aprovado, tá beleza, mas tem um terceiro horas. Nós acabamos derrubando um acordo aí com a Andréia por conta disso, exatamente isso. Seria uma nova inovação, sem possibilidade de fazer nova prova. Esse valor lá do saldo negativo, você consegue bater que refere-se a esse pagamento indevido aqui? Que compõe esse saldo negativo? Então, é isso que eu perguntei, se o Ricardo se lembra aí, né? Estou tentando descobrir aqui de onde vem. E aqui a gente não poderia adotar aquela solução de provimento parcial, porque, na verdade, a própria DRF não analisa esse fundamento da prova. A DRJ usa outro fundamento. Será que a gente não podia dar provimento parcial para determinar, superar lá a questão da inexistência do... Aí eu não teria inovação em relação à DRJ. Sim. E aí devolvia para a unidade examinar o direito creditório. Apesar que lá foi... Superaria o quê? Ela teve um fundamento, né? Que era, exatamente. Seria só se fosse diligência. Não, olha só, aí não. Outra diligência não, porque aí eu tenho o fundamento de que o valor tinha sido pago, integralmente utilizado, foi superado. Agora nós temos outras questões que podem ser analisadas na unidade lá embaixo. Eu acho que esse é o terceiro argumento que não cabe aqui, não. Eu concordo com o Gustavo. Acho que a gente estaria inovando aqui, achando igual o cara lá que não queria dar o pagamento e achou um problema no IR-fonte, né? Então, ou tinha que dar o pagamento e achou o problema no IR-fonte. Mas aqui, o Gustavo e Flávio, eu entendo que é a mesma coisa, porque, assim, a partir da IN 900, a estimativa mensal, ela pode ser objeto de declaração de compensação de pagamento indevido ao maior. Até IN 600, não. Ela só podia ser utilizada durante o ano calendário na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo. Nesse caso, se ela foi pleiteada um pagamento indevido a maior, tem que ser verificado se ela não foi utilizado para deduzir o imposto da contribuição devida numa eventual, assim, na DIPJ, no caso, né, desse ano calendário, na apuração de eventual saldo negativo, ou então mesmo na diminuição do imposto da contribuição a pagar, porque senão a gente vai estar dando um crédito que é irreal, assim, o pagamento foi, não sei se é esse caso, estou falando aqui em tese, né? Senão o pagamento, assim, aí ela pede, é um pagamento indevido a maior, ainda utiliza na apuração de um saldo negativo, na redução de um imposto, então é complicado. Eu acho que faz parte da análise essa verificação. Ok. Gustavo?
Tá, quer falar? Tem alguém com um serrote aí, eu não sei o que é que faz um barulho. Gustavo, você vai falar, não? Tá todo mundo congelado ou só... Não, só Gustavo, acho. Gustavo, você tá nos ouvindo? Você tá com problema na conexão, Gustavo? Mas eu não estou escutando você, só um minuto, por favor. Nós não estávamos te escutando, agora você falou, deu para ouvir. Esse é o seu mouse que faz esse barulho? O meu mouse está fazendo isso? Não sei, é de alguém, eu acredito. Agora é o meu mouse. Não sei se é o do Gustavo. O meu está fazendo, eu tô com o microfone aberto, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Paulo, você disse que você ficou incomodado com o valor de estimativa, né? Que teria sido deduzido no ajuste, é isso? No ajuste dele, ele deduz 434 mil de estimativa. 434? Então o saldo negativo dele. Não, o saldo negativo, mas a estimativa foi 800, né? Não, 434, estimativa. Deixa eu ver aqui. E quer dizer, essa estimativa é o que provavelmente ele está pedindo nesses outros processos como pagamento indevido. Mas 434 é a soma das estimativas que ele pagou. Mas se você for nessa mesma apuração, fevereiro lá está zerada a estimativa dele, que é justamente o que eu me baseei. Algumas páginas antes. Certo. Então, mas as outras também, nos outros meses, ele só deve em... Não, ele tem março aqui, ele tem, sei lá... março, que é 21. Eu vou ter que sair. Por essa apuração que ele faz aí, ele só teria 21 de estimativa. Melhorou, Gustavo. Tá dando pra gente ouvir, Gustavo. Vendo bem, sai não. Nós estamos te ouvindo, Gustavo. Não sei se você nos ouve. Ô, Gustavo, tira esse fone que você tá usando aí, só. O computador funciona bem sem o fone. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Você tem razão, ele só tem 21 em março, né? Isso. Aí, quer dizer, eu não sei se em algum outro processo desse que você tem aí, ele está pedindo saldo negativo. Não, mas eu não posso me basear em outro processo. Aí não, por essa análise tem que ser aqui, né? Aliás, porque você já saberia nos dizer diretamente. Dar essas coisas aqui no recurso. Então, você já me convenceu que eu tenho que mudar meu voto. Eu raramente, eu não me consigo... A própria Andréia levantou um ponto que, para mim, é sempre oportuno ver se o contribuinte não tem outros, né, créditos aproveitados, o crédito que ele pleiteia não foi aproveitado em outras, né, perder como. Precisa ter uma análise também que fica sempre carente de análise por nós aqui, né. Os colegas entendem que a gente não poderia inovar, mas eu não acho que isso é inovação, não. Nós estamos falando do mesmo crédito. Eu queria sugerir uma diligência nesse caso aí, me parece que seria, nesse caso, oportuna. Acho que caberia uma diligência. Pessoal, presidente, eu entendo o seguinte, a unidade de origem, ela falou o seguinte, como é que chama? O DARF foi totalmente utilizado para outro pagamento, que é o pagamento que ele tinha declarado em DCTF. Esse fundamento caiu, né? Ele já mostrou aqui que ele fez a DCTF e a DCTF, né, está batendo lá com aqueles valores que ele está informando. Então, eu acho que a gente pode
superar, dizendo que ele trouxe documentos que são, que de certa forma, confirmam ali a DCTF dele, mas carece de outras análises, como essa da utilização do eventual saldo negativo lá que ele está procurando na mesma DIPJ. Entendeu? Agora, voltar para a diligência, vai lá, e depois volta para nós. Eu gosto daquela outra proposta. Ricardo, mas é porque, pessoal, a DRF falou o seguinte: não, esse seu pagamento já está inteiramente alocado ao débito que você confessou. Beleza. Aí ele vem e diz: não, na verdade eu não devia nada. Tá? E mostra alguns documentos que de fato apontam que ele não devia alguma coisa. Com base no balanço de suspensão ali, ele não deveria. Tá? Mas, ao mesmo tempo que ele apresenta um balanço de suspensão que diz que não devia, ele apresenta uma DIPJ onde provavelmente, e aí a gente não tem certeza, ele está utilizando esse pagamento lá para compor o saldo negativo dele, que ele pode ter utilizado para compensar outros débitos ou pode ter pedido a restituição. Então, a gente está com duas informações conflitantes. De um lado, ele diz que não deve nada, com base no balanço de suspensão, e de outro, na DIPJ, ele aproveita esse pagamento para compor um saldo negativo. Tá? O que parece ser o caso. Ele apurou inicialmente. Peraí, deixa eu acabar. Não estamos dizendo que ele está aproveitando aquele valor. Então, é isso que eu estou dizendo. Ele pode estar aproveitando. Por isso que eu estou colocando na dúvida. Por isso que eu acho que concordo com o Matosinho que seria necessário uma diligência. E aí, o que acontece? Aparentemente, o que é o caso aí? Ele tinha apurado isso daí com base na receita bruta, encontrou esse valor, recolheu, fez DCTF, confessou, depois, quando fez o balanço de suspensão, viu que ele não precisava pagar nada. Aí tudo bem, aí ele entra com a DECOMP pedindo o pagamento a maior, mas ao mesmo tempo mantém o pagamento lá compondo o saldo negativo. Ele pode estar fazendo isso. Por isso, só uma diligência para esclarecer toda a situação. Entendeu? Então, assim, em relação a Flávio, não sei se Gustavo também, essa questão de inovar, não vai estar inovando porque, veja só, ele está apresentando uma prova de que não deve, e aí aquele argumento lá da DRF estaria equivocado, mas se ao mesmo tempo ele usou esse pagamento para compor o saldo negativo, então não é um indébito. Entendeu? Então, assim, só uma diligência para esclarecer isso. Mas eu concordo, eu acho que a gente não precisa converter em diligência para vai voltar o processo para nós e quando a própria unidade resolver isso lá, se a gente... Porque eu entendo o seguinte, o primeiro argumento está superado, entendeu? Não. Porque isso foi batimento ali eletrônico do sistema da Receita. Não está superado. Se ele usou, só está provado que ele tinha calculado com base na receita bruta. Um de cada vez, gente, senão a gente não consegue entender. Com base na receita bruta, e depois, com base no balanço de suspensão, ele viu que não devia nada. E aí ele não estou afirmando, mas ele pode estar usando duas vezes. Sim, mas aí mas se ele não colocou esse valor na apuração, né, o que ele teria é um saldo negativo. Então, o batimento que foi feito originalmente está vencido. Você teria que dizer que ele foi aproveitado no ajuste, e você tem um outro débito, que é o débito de saldo negativo, e esse sim, aí a gente tem a dúvida se o débito de saldo negativo foi aproveitado em outra apuração. Se ele aproveitou como saldo negativo, o despacho decisório está certo. Ele tinha um débito, confessou esse débito e aproveitou esse débito. Aí depois ele fez um balanço de suspensão e viu que ele podia não ter pago nada. Se ele fez um balanço de suspensão é porque ele não tinha aquele débito de estimativa. Mas ele fez depois, ele já tinha pago e já tinha aproveitado lá. Entendeu? Isso eu estou levando em consideração que ele levou esse pagamento para o saldo negativo. Como é que a gente vai saber isso? Só vai ter certeza com a diligência. O problema aqui, Ricardo, assim, normalmente a gente até devolve para liquidar lá na origem. Mas, como você bem pontuou, o pedido dele, em tese, estaria comprovado, desconsideradas as outras situações possíveis, que até dentro da prova trazida por ele mesmo, que é a DIPJ retificadora, ele continua a apresentar um saldo negativo que provavelmente ou possivelmente possa estar composto por esta parcela. Nós não temos como
aferir isso no momento. Esse saldo negativo pode ou não ter sido aventado para utilização em outra compra. O problema daquela solução que a gente normalmente supera o óbice inicial é que a unidade não aprecia o fato. Mas nesse caso ela apreciou. Ela fez cara crachá com a DCTF. Para mim isso não é apreciar. Não, ele estava utilizado e ela negou fundamentadamente pela inexistência. Agora ele veio e trouxe uma outra prova. Só que a decorrência dessa prova, em princípio, denota que ele de fato teria esse crédito. Em compensação, a prova também traz dúvida quanto ao aproveitamento ou não no saldo de ajuste. Então, a gente teria que dar uma decisão condicionada para a unidade, praticamente. Se tiver, você não reconhece. Se não tiver usado, você reconhece. Então, nós não podemos dar uma decisão condicionada. Então, esse caso, infelizmente, me parece que é a situação típica de uma diligência mesmo. E, assim, nem sempre a gente consegue resolver devolver lá para a unidade e reabrir o litígio, se for o caso. Então, eu estou bastante convencido de que é o caso de uma diligência. A não ser que você considere, né, eu não sei se Gustavo e Flávio estão firmes nessa posição de reconhecer, de não entrar mais em nenhuma discussão fora isso, e mantém o provimento. Mas me parece que aqui é bastante factível a exigência de uma diligência. Gustavo. Atropelei o Flavinho. Cara, na verdade, eu achei que essa documentação tinha sido trazida na manifestação de conformidade. Ela veio com recurso voluntário. Então, quem está inovando a matéria é o contribuinte, não é a gente. Né? A gente tem que enfrentar aquilo que trouxe a partir da famosa dialética. Então, eu desdigo o que eu falei antes. Eu não acho que é inovação, porque o próprio contribuinte só traz a DIPJ retificadora do recurso voluntário. Ele só traz isso para a gente, ele não trouxe para a DRJ. Uma solução salomônica, presidente, se me permite, seria, se for o caso, uma proposta seria, na linha da decisão do Ricardo, falar, está comprovado a existência de um indébito. Devolva-se, dá parcial provimento, devolvendo o processo para a unidade para verificar exclusivamente se o débito foi ou não objeto de compensação posterior. Vida que segue. Mata lá embaixo. Gustavo, mas aí veja só, se ele já aproveitou isso daí como saldo negativo, e esse saldo negativo já foi reconhecido para ele, não tem débito nenhum aqui. Não. O que eu estou dizendo é a premissa do indeferimento, que seria foi consumido por DAF, não em saldo negativo. Pode estar correta. Não, está errado. Não, pode estar correto, pode estar correto. Veja só, se ele usou essa estimativa lá no saldo negativo, por quê? Porque ele tinha apurado tudo isso com base na receita bruta. Apurou, pagou, usou na composição do saldo negativo e compensou. Morreu, está perfeito isso daí. Ele não tem mais crédito nenhum aqui, entendeu? Agora, se ele não usou, aí sim, ele pode apurar aqui. E eu acho que seria condicionada. A gente já está dando uma decisão condicionada. Flavinho, quer falar? Eu quero. Eu primeiro, começando do fim, eu acho que não dá para ser dessa forma, não, Gustavo. Acho que, como o Matosinho colocou, a gente vai jogar uma bola para a DRF lá, que não é dela. Não é dela. E aí, só voltando atrás do que eu disse, tendo visto que houve uma retificação da DPJ, ou seja, em nenhum momento identificou se aquele saldo negativo foi utilizado ou não, que se tivesse tido a DPJ desde o início aquele saldo negativo, aí ok, o problema era de quem analisou e não analisou correto. Agora, como ele retificou, eu acho que é muito salutar, vamos dizer assim, da nossa parte, verificar se porque ele pode, Paulo, me corrija se eu estiver errado, utilizar só parte desse saldo negativo, deixando essa parte que ele está usando aqui como crédito. Com certeza. Eu acho que a gente precisava só confirmar essa informação para dar provimento ou não. Acho que para não correr o risco, principalmente, de dele ganhar esse crédito 2 vezes, né? No saldo negativo e aqui. Então, eu concordo com a diligência sugerida aí. Antes de colocar em votação, Ricardo, você, diante dos argumentos, concorda com a proposta de diligência? Mantém seu voto? Como é que você... Olha,
eu estou aqui um pouco incomodado com esse negócio da diligência, mas como o meu voto foi no sentido de dar provimento, eu vou concordar com a diligência. No caso futuro, eu vou repensar isso aí. Ok. Então, vamos escolher o voto da diligência, se todos concordam. Paulo, concorda, né, Paulo? Sim. Gustavo? De acordo, presidente. Flávio? De acordo com a diligência, presidente. André? De acordo. Cláudio? Pela diligência. Mauritânia? De acordo. Eu também acho que é a melhor solução nesse processo. Então, você reformula, Ricardo, com a resolução? Sim. Nesses termos, né, de verificar a eventual utilização desse valor ter composto saldo negativo que tenha sido objeto de eventual apresentação de compensação. Claro, e se tiver, em qual montante, para que eles delimitem bem essa utilização ou não desse possível crédito. Então, fica por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência o voto do relator Ricardo será devidamente orientado nessa linha. Tem um barulho de, não sei se é mouse, microfone. É o Ricardo, tá digitando lá. Ah, tá. Ele digita forte, Ricardo. Não é fraco, não. Ricardo, tudo bem? Podemos seguir com o próximo? Você está fazendo as anotações. Enquanto isso, eu anoto aqui o resultado da votação também. Presidente, como é que você está fazendo? Você está anotando? O Paulo está gravando, como vocês tinham combinado? Como é que vocês... precisa de uma ajuda nossa aqui nessa anotação? O que você... O microfone, está sem microfone, presidente. Desculpa. Acabei achando mais prático o Paulo gravar e eu estou fazendo as anotações. Eu estou anotando na pauta também. Nós vamos ter aquela conferência depois, então eu peço que vocês façam as anotações. Até eu esqueci de falar para o colega Cléus, que está entrando, né, que após a sessão, a reunião, é feita uma conferência vem uma formalização da ata, e nós todos estamos convidados a nos manifestar sobre eventuais equívocos que tenham tido no registro. Então, tem um prazo que fica aberto para a gente evitar erros de formalização da ata. Então, se puder, vai anotando item tal, numa planilha à parte, para você saber até como votou e até o resultado, né, que foi adotado, porque às vezes, num copiar e colar desse, a gente se equivoca e pode fazer um registro indevido, né, às vezes alguém que votou assim não votou, ou qualquer outra situação que não tenha sido adequadamente registrada. Tá? Obrigado, vou fazer as anotações, mas eu já tenho registrado os meus votos nos casos anteriores, mas vou ficar atento agora. Desculpa não ter avisado antes até. Não, imagina, não se preocupe. Ricardo, quando você estiver disponível, podemos passar para o item seguinte. 38, né? Não, 38 era esse. 39. Os senhores podem ir abrindo o arquivo. Vamos lá. Agora é o 2009-58. Cuidado aí na sequência aí, tá? Porque também não é o da... É o da ordem depois desse. Né? Esse aqui é mais um da mesma empresa, na mesma linha, em que ele pede
crédito decorrente de pagamento indevido de estimativa de 2005, relativo ao mês de abril. Né? Eu aqui, novamente, como os 2 primeiros casos, entendi que não havia documentos suficientes para... Aquela história agora, né, gente? Já que foi em diligência, não sei se seria o caso de colocar tudo em diligência, que aí a unidade de origem faz uma análise num pacote só, porque eu estou me baseando aqui nos dados, nos documentos que foram juntados aí nos autos, né? Nesse caso aqui, naquela minha parte do voto, a partir dali do se não vejamos, eu digo o seguinte: segundo alega e informa na DCTF retificadora apresentada junto com a manifestação de inconformidade, não havia débito de RPJ apurado para o mês de abril. Contudo, há inconsistências quando se compara esse valor com os demais documentos juntados com recurso. De fato, a DIPJ parece indicar que não havia débito originalmente apurado para o mês de abril, porque a base de cálculo tinha sido negativa no valor de 396, folhas 94. Esse valor é também confirmado na apuração do valor daquele mês, 117, folha 117. Um demonstrativo de apuração do IRPJ, folha 118, também confirma essa base negativa calculada a partir de um lucro contábil negativo no valor de 423 mil. Contudo, o balancete daquele mês de abril informa que o lucro contábil negativo tinha sido outro, no valor de 450 mil reais, e que havia sido, sim, apurado o imposto de renda no valor de 26.976. Voltando à DBJ, vê-se que esse mesmo valor, inexplicavelmente, aparece como dedução a título de imposto de renda devido em meses anteriores, ou seja, uma absoluta inconsistência. Foi por isso que eu não concordei em prover, eu propus negar provimento aqui ao recurso, porque há incertezas e que eu não consegui superar a ausência de provas nesse sentido. É do mesmo exercício esse, não, né? Mas, assim, aliás, os outros 2 primeiros que nós negamos provimento também era o mesmo período. E no caso, que acho que é CSL, né? Ou não? Não sei se é aquele que eu já vi. Hein? Esse aqui é RPJ, né? Não, mas teve um de CSL, mas acho que foi aquele que eu li, que era depois, né? Isso, o que você começou a ler. Nesse caso aí, Ricardo, a questão da diligência, o problema é que, assim, eu tenho uma linha de que a gente não pode usar a diligência para construir a prova que o contribuinte deveria ter construído. Tá? É uma situação divergente do processo anterior, onde ele construiu a prova e surgiu alguma dúvida em relação ao aproveitamento ou não desse crédito. No caso aqui, a gente estaria utilizando a diligência para construir a prova para ele que ele deveria ter construído. Ele sabia que tinha que provar e ele trouxe informações completamente inconsistentes. Me parece que aí, até por essa última observação sua de que eles levam um valor para o saldo de 26 mil, está me parecendo também inconsistente. Gustavo, quer falar? Fernando Flavinho de novo. Não, 2 coisas. Primeiro, eu estou completamente perdido, eu já não sei qual que é o processo. Segundo, pelo que eu ouvi do relato do Ricardo, esse caso é exatamente igual ao primeiro, Ricardo. É isso que eu ia falar. Esse caso, para mim, é igual ao primeiro. Enfim, ele não conseguiu comprovar o direito dele nesse caso. Segundo. Assim, o primeiro e o segundo. Não é que eu compartilho dessa ideia do Paulinho, mas, assim, de fato, o contribuinte tinha que ter trazido um cheiro de prova para daí a gente baixar a diligência para entender se aquilo que ele apresentou tinha alguma coisa. Eu só falei em diligência porque nós estamos um conjunto de pedidos de compensação de valores de estimativas referentes ao mesmo período do mesmo tributo. Então, já que a unidade de origem vai fazer uma análise, e ela vai ter que fazer a análise das estimativas para chegar no saldo negativo, eu achei que talvez fosse ficar de diligência para tudo, mas vamos junto aí, vocês decidirem. Aliás, o meu voto já é esse aí, né, no sentido de negar. Me parece aqui também que, se fosse o contrário, ele tivesse pedido um saldo negativo e a dúvida se ele usou como um pagamento indevido, acho até que caberia. Mas não cabe, né, nesse caso aí, porque o problema da dúvida é do pagamento indevido. E a gente não tem como convolar isso em saldo negativo, eventualmente. Então, me parece que aqui ele não construiu, não trouxe uma prova robusta, né, tem contradições na prova,
não é o caso de baixar em diligência. Mas então podemos ir ao voto? Paulinho? Sim, eu acompanho o relator. Gustavo? Acompanha, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. André? Com o relator. Só uma coisa, Gustavo, dá uma olhada na configuração do seu vídeo, ela pode ter sido alterada. Com o relator. Ok. Cláudio? Acompanha o relator, presidente. Mauritânia? Com o relator. Perfeito. Então, esse aqui, por unanimidade também. Uma motocicleta resolveu atrapalhar aqui. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário no item 29? 39. 39. Vamos ao próximo. Vamos lá. Então, o próximo é o 911-887, né? Exato. Então, estamos agora aqui com... É esse mesmo? É o item 40, né? 887, tá? Esse mesmo. Esse mesmo. Engraçado isso. É que entrou na pauta aqui, aquele 286 foi um intruso nessa pauta aqui, ele tem que ficar na ordem certa. Porque esses dois últimos que eu tinha eram processos que referem. O 40 e o 41 não tem praticamente nada a ver com aquele ano de calendário, é outro ano de calendário, tá vendo? É 2007. E o 42 é que volta a ser daquele outro ano de calendário, mas acho que é CSL, né? Talvez foi por isso que tiraram da ordem que eu propus. Eu tinha proposto nessa ordem. É que houve conforme a indicação da matéria, eu fiz uma divisão subtemática dentro de compensação. Aí, talvez por um código que tenha... Foi porque aqui é o mesmo ano calendário e matéria fática muito parecida, só que era CSL aquele último, por isso que ele foi lá para o final da fila, acho que foi porque você viu que era CSL, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece aqui? Estamos diante de um PERDECOMP, né? Crédito oriundo de pagamento indevido ou maior, fevereiro de 2007, IRPJ, valor de R$186 mil. Um despacho decisório que não homologou a compensação, tendo em vista a utilização integral do pagamento, aquela história. Manifestação de inconformidade, constatou, após revisão dos créditos para cálculo do IRPJ, não haver valor devido a título de IRPJ para o mês de fevereiro de 2007. A compensação não foi homologada porque foi analisada com base em informações constantes na DCTF original, maculada pelo equívoco. E que teria identificado equívoco, promoveu, então, as devidas alterações na DCTF. DRJ não concordou com a alegação da manifestação de inconformidade, considerando que a prova do indébito tributário compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ao maior que o devido. Conformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde preliminarmente invoca a nulidade do processo por falta de intimação prévia para apresentação de documentos ou esclarecimentos de divergências e da decisão recorrida por inovação/divergência na fundamentação para o indeferimento das compensações. No mérito, alega que a ausência de retificação da DCTF ou a sua realização a destempo não poderia inviabilizar o reconhecimento do seu direito, junto ao balancete do período em questão para evidenciar que não havia apurado o débito do referido tributo. Ok? Bom, no meu voto, eu reconheço que é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A empresa, em sede preliminar, alega nulidade tanto do processo inaugurado com o despacho decisório quanto da decisão recorrida.
Nada obstante, as alegações de nulidade não encontram guarida no que expressa o artigo 59 do PAF. Só se poderia cogitar dessa hipótese se as decisões tivessem sido pronunciadas por pessoas incompetentes ou com preterição do direito de defesa. Ora, não é isso que se verifica no presente caso. A empresa compreendeu a matéria fática e legal que fundamentou o feito. Tanto é assim que não se esquivou de produzir em suas peças de defesa toda a sorte de argumentos julgou conveniente. Com relação ao mérito, afora a questão probatória, a DRJ fundamentou o não reconhecimento do direito de crédito no fato de ter retificado a sua DCTF após ter tomado ciência do despacho decisório. Então, aqui, repito aquela história da nossa aceitação de DCTF retificadoras. Pois bem, a razão pela qual a unidade de origem deferiu o pedido foi o fato de ter sido detectado que o DARF, o novo suposto crédito, havia sido integralmente utilizado para quitar o débito, então declarado entre o CTF. Como já esclarecido, a sua retificação posterior não é motivo aqui suficiente para denegar o pleito. O problema é que, apesar da verossimilhança das alegações, ainda não há provas suficientes que possibilitem aferir a fidedignidade do crédito. Não vejamos. Com o recurso, a empresa junta um balancete do mês de fevereiro de 2007 para evidenciar que não havia apurado o débito do referido tributo. Contudo, esse documento apenas indica que o lucro contábil apurado no período foi negativo, no valor de 224.762, folhas 87. Não há no processo qualquer outro elemento que permita o prosseguimento da investigação. Se é certo que a interessada poderia carregar aos autos documentos adicionais que possibilitariam uma análise mais conclusiva dos fatos alegados, também é certo que a administração não juntou, tem dois tambéms aqui, né? Não juntou extratos dos sistemas eletrônicos que possuem informações necessárias à análise, da IPJ, das CTFs originais, retificadora, por exemplo. Todavia, isso também se explica pelo fato de a negativa do pleito pela unidade de origem ter sido motivada pela mera constatação de que o pagamento em que se pretendia repetir ter sido integralmente utilizado para a quitação do débito regularmente confessado. Em situações como essa, quando uma instância anterior não admite a compensação com base em argumento de direito ou de fato, caso superado o fundamento dessa decisão, este colegiado entende que aquela instância deve proceder à análise do mérito do pedido, garantindo seu contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de sucesso ou sucesso parcial. No entanto, a simples conversão em diligência para a decisão por esta turma suprimiria devidamente o direito à discussão do mérito em primeira instância. Nessa análise, caso a autoridade entenda que as provas trazidas aos autos são insuficientes, deve intimar o contribuinte a completá-las, explicitando detalhadamente quais os documentos que devem ser trazidos e só então elaborar a decisão definitiva sobre a matéria. Por outro lado, a anulação da decisão recorrida não deveria a discussão do mérito do direito creditório para a unidade da origem. Dessa forma, entendo que o processo deve retornar à unidade de origem para a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em restituição e concedendo-se ao sujeito passivo direito ao novo contencioso administrativo em caso de não homologação total. Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para superar o fundamento que motivou o despacho decisório, mas sem reconhecer o direito e homologar as compensações, devendo o processo retornar à unidade de origem para análise do mérito do pedido. Ricardo, esse aqui me parece muito próximo desses anteriores, não? Eu já confessei a vocês que não viu a lógica de vocês, né? Então, você pediu para que eu fizesse sempre uma posição minha, né? Então, não deixassem aberto isso. Você falou isso na nossa reunião. Minha posição é que, como eu falei, a análise por parte da unidade de origem foi aquela análise, cara crachá. E, para mim, isso está superado, porque eu tenho aqui provas de que a empresa não tinha apresentado existem elementos que mostram que a empresa tinha apresentado uma apuração de estimativa diferente. Então, eu proponho que, superada a questão da DCTF, porque ela fez uma DCTF retificadora, a unidade de origem faça a análise do crédito. Mas esse caso aí, Ricardo, você não acha que, na verdade, houve uma insuficiência de prova? Como nos casos anteriores, tinha até contradição de prova, mas eu não sei o que agregaria, vamos dizer, os status que você reclama que a unidade não colocou, mas originalmente a situação era uma DCTF com valor confessado que valia o crédito, o pagamento do DARF.
Aí ele veio e retificou. É aquela hipótese que ele vinha, tinha que comprovar cabalmente que ele não deve. Ou ele bem comprova, a retificadora por si só não é suficiente, ele teria que trazer o quê? Meu seu entendimento, aí que faltou. O LALUR, né, porque ele trouxe um balanço com um saldo negativo, mas o LALUR tem uma consistência maior. Eu fiz a análise desse caso e eu fiz esses processos praticamente seguidos uns dos outros, e eu entendi que esse caso, assim como o próximo, que vai ser idêntico a esse, eu entendi que ali havia alguns documentos diferentes, né, que não me levavam a ter a conclusão de que estavam inconsistentes, o que foi a minha sugestão naqueles outros casos de negar o provimento, e nem também, por outro lado, não dava aquela sugestão do outro, sem considerar a observação do Paulo, no sentido de que haveria ali consistência probatória, né, sem contar a observação que ele fez de que havia ali uma dedução, né, de estimativas gerando um saldo negativo, que a gente não saberia se o saldo negativo foi utilizado ou não. Então, nesse caso aqui, a minha análise foi no sentido de tem ali um documento, que é a folha de 87, prova que ele não tinha débito, né? Porque ele tinha valor apurado no período um valor negativo, 224 mil. Então, não havia débito de estimativa naquele mês. Por outro lado, eu não tenho os outros elementos para avançar. Então, eu superando a questão da DCTF, né, da DCTF ter sido originalmente apresentada com um valor que teria sido quitado pelo DARF, eu entendo que isso daí poderia retornar à unidade de origem para que ela fizesse uma análise do débito, do crédito pedido. Entendi esse ponto de vista. Gustavo. Presidente, se me permite, o pressuposto para a redução do valor da estimativa é a apresentação do balancete de suspensão. Esse documento foi trazido. Eu não acho que seria necessário outro tipo de análise que não aquela que foi proposta na própria diligência. Verificar se esse valor foi ou não consumido no saldo negativo, ou se isso foi objeto de compensação posterior. Então, eu tendo por concordar com o Ricardo aqui, volta lá para baixo antes que se vire. Tá tendo em conta o fato de que, sim, ele apurou o saldo negativo, o lucro líquido negativo naquele período. Eu não vejo outra documentação. Se eles quiserem, aí sim, verificar se esse balancete contém uma informação acurada, isso é um processo de auditoria que teria que ter sido feito de qualquer forma. Eles só não tiveram acesso a essa informação porque isso não foi apresentado na primeira mostra. Aí é que negócio. Gustavo, a Receita, ela quando faz essas análises de compensação, é batimento eletrônico. Então, nunca tem auditoria. Antigamente, se você vê os processos antigos, sempre tinha uma auditoria, intimação, tinha um despacho decisório, agora não tem mais nada disso. É eletrônico. E em vários casos é assim, você já usou seu... Aqui, eletronicamente, nós temos aqui que o débito declarado está saudado pelo DARF. Então, não tem... É só isso, é um robô que responde. Eu estou concordando contigo. O que eu acho O que eu acho é que a gente agora... o cara trouxe alguns elementos aqui, mas a gente está muito amarrado aqui para dar o provimento, entendeu? Eu não daria provimento. A gente vai converter tudo em diligência, a gente está ferrado aqui. Eu não daria provimento. Eu tenho uma linha, aliás, foi vocês que me apresentaram essa solução, que para mim ela é uma solução até... ok, eu tenho algumas dúvidas, mas vocês já até confirmaram que a Câmara Superior também dá esse tipo de solução, que é voltar para a unidade de origem para recomeçar a análise do direito creditório. Então, se essa solução é viável, para mim é a melhor das soluções, porque o processo começa lá e acho que 90% vai morrer lá na unidade de origem, não volta mais. Agora, a gente faz uma diligência, entendeu? Eu acho que porque ele volta a nascer, volta a dizer, esse processo nasceu com um despacho decisório de um robô, que fez uma análise muito superficial da situação. Eu concordo, Ricardo, com um porém, cara. É só para não ficar completamente errático o julgamento. Vou insistir. O pressuposto aí para não pagar a estimativa é a apresentação do balancete de suspensão. Se a Receita não concorda com o valor que foi registrado no balancete, ela tem que fazer uma apuração. Mas, a priori, é esse o documento. Eu não tenho outro documento para exigir.
Então, que se verifique o seguinte, faça como foi feito nos processos anteriores. Não tinha débito para pagar. Então, agora vamos ter a certeza de que este valor não foi apropriado lá no saldo negativo ao final do exercício, ou de que isso não foi objeto de outra compensação. É só para a gente ter, pelo menos, uma linearidade nas decisões. O que eu acho é o seguinte, o contribuinte tem o direito de fazer espontaneamente a sua apuração. Se ele faz uma apuração retificando a original, reduzindo o imposto a pagar, ou aumentando o saldo negativo, aí ele tem o ônus de trazer a prova, entendeu? Agora, ele simplesmente traz, e ele trouxe, né? Trouxe uma apuração, trouxe uma DPJ retificadora, que seja, ou que seja original, e só isso eu acho pouco, entendeu? Acho que 99% dos casos eu vou concordar, eu vou propor voltar à unidade de origem. Eu só acho o seguinte, gente, o que está acontecendo? Eu sempre fui da seguinte posição, essa prova tem que ser trazida, inclusive, na primeira instância. Ok, me convenceu do contrário. De qualquer forma, o artigo 923 fala, a escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte se lastrear a documentação contábil. Agora há pouco, a gente decidiu um caso em que se tinha como prova a escrituração contábil, que era o balancete trazido, suspensão, e as outras provas foram quais? Foram livros fiscais, foi o LALUR e foi a DPJ. Houve nenhuma outra prova sobre a veracidade das informações daquele balancete. Ele trouxe um balancete também. A dúvida que ficou ali era sobre o saldo negativo. Não, presidente, que da DPJ tinha balancete. O que eu estou falando é justamente isso. Naquele caso, o balancete foi suficiente, não se pediu outro documento. Então, qual que é o problema aqui para mim? É comprovar a cuidade da informação do balancete? Não, porque isso nós já decidimos lá atrás que é válido. O que eu estou falando desde o início, o pressuposto para não pagar a estimativa é balancete de suspensão. Ok, acabou. O que nós temos que demonstrar mais aqui? Aí é a premissa da diligência. Foi feita no outro processo. A única coisa que eu estou tentando defender aqui, gente, é uma coerência nos nossos julgados, porque ele está ficando errático. Está cada um para um lado, sem uma justificativa plausível por trás, que justifique a adoção dessas decisões distintas. Eu acho que o caso, então, seria diligência novamente. Pois é. O errático, para mim, seria nesses casos em que houve apreciação, mesmo que a situação fática não era a correta, a retratada nos documentos até então apresentados pelo contribuinte nas suas declarações, DCTF e DPJ, mas houve uma análise, e foi indeferido com base na análise daqueles elementos. Quando o contribuinte, no momento seguinte, faz uma retificação da declaração, pode ser a DPJ, pode ser a DCTF, pode ser as duas, qual é o próximo passo? Ele trazer os elementos suficientes para comprovar que ele errou de fato. Essa é a premissa da solução de consulta que está citada aí no acordo do Marcão, a número 2. Então, aqui, nós nem chegamos, eu não sei, me parece que eu não dei uma olhada rapidamente, não abri os arquivos, não enxerguei nenhum vínculo de indicação de DPJ, por exemplo. Não sei se temos aquela mesma situação presente no processo anterior, que ele trouxe uma DPJ retificadora, com saldo que parecia estar utilizando aquele mesmo valor, por isso a diligência. Nesse caso aqui, pelo que cita o relator, o Ricardo, ele traz uns balancetes. Não sei se traz mais algum elemento. A minha questão aqui era ou homologar, porque a prova é boa, né? Ou, se houver algum outro elemento que seja passível de confirmação numa avaliação da unidade de origem, mandar para a unidade de origem. Talvez aqui se ressinta dessa necessidade, até pela ausência da IPJ, não sei se ela existe aqui, né? Para até verificar essa situação. Então, ela fica muito mais similar a essa situação anterior da diligência do que essa decisão que o Ricardo está trazendo. O que a gente tem usado muito, Ricardo, nos casos que a gente está utilizando, via de regra não há um enfrentamento de mérito. Então, por exemplo, a estimativa que era proibida a compensação, que resultou na súmula 84. Então, não houve. A unidade disse, você não pode compensar a estimativa. Ela não olhou nada, ela não perguntou se ele pagou, não olhou se declarou no DCTF, se estava disponível, se não estava disponível, disse que não pode. Ela não fez nada, né?
Presidente, olha só, nós vamos ter que fazer vários casos em que porque a gente agora provavelmente vai trabalhar muito isso aí, né? Sim. Esse tipo de caso é toda hora, entendeu? A unidade de origem dá esse despacho decisório, as provas vêm sendo trazidas depois e a gente vai conversar tudo de diligência. Eu, pelo menos, não vou, quase 90% eu não vou concordar em dar aqui. Aquele ali foi um caso que estava nesse contexto aí. Aí eu entendi que poderíamos, né, até o Paulo depois acabou me alertando para um detalhe que eu não tinha visto. Vamos conversar tudo em diligência. Eu acho que isso é uma solução. Ou negar provimento também. Ou nega provimento. Se a prova é insuficiente, nega provimento. Isso, o contribuinte tem que trazer todos os elementos, como naquele caso lá ele trouxe. Todos os elementos ele não vai conseguir trazer porque precisa de sistema, entendeu? Aquele caso lá da colega, vocês concordaram, para mim ali estava faltando, a Andréia, né? Estava faltando ali uma verificação de DIRFs, entendeu? A compensação é um negócio complicado, entendeu? E a Receita botou robôs para fazerem essa análise. E aí, então, a primeira análise que foi feita de robô, tudo bem, mas depois, quando o contribuinte, a análise é feita de robô e se o contribuinte tivesse prestado todas as informações corretamente, essa análise ia ser correta. A análise foi equivocada. A análise foi equivocada. Dá um pouquinho, Ricardo. A análise foi equivocada porque as informações prestadas pelo contribuinte foram equivocadas. Então, se ele prestasse ou se ele corrigisse antes de apresentar a declaração de compensação todas as informações que ele prestou à Receita Federal, a análise seria correta. O que é que acontece? Beleza, a análise foi equivocada porque ele prestou informações equivocadas. Se ele retifica essas informações, é ônus dele trazer escrituração contábil, escrituração fiscal e documentos hábeis e idôneos que corroborem essa escrituração. Traga tudo para a gente e a gente vai decidir, não vai ter dúvida. Ou, eventualmente, se tiver dúvida sobre algum ponto, a gente vai baixar em diligência. Se ele não traz isso... Olha, tem uma norma da Receita, que eu não sei agora se é solução de consulta, se é que aparecer, que manda a DRJ voltar essas análises. Eu sempre vi que várias DRJs não fazem isso, mas tem uma norma que manda a DRJ voltar para a unidade de origem essas análises, que deixa mais ou menos clara de que eles não têm condições de fazer esse tipo de análise. Né? Eu não consigo lembrar agora, enfim, mas eu vou trazer isso nas próximas, porque eu acho temeroso a gente, entendeu? Fazer esse tipo de análise aqui. Só com base na maioria, 90% dos casos não tem análise, não tem elementos. Mas 90% dos casos ele não vai trazer as provas e a gente vai negar. O que ele trouxer as provas, a gente vai ter que baixar em diligência para esclarecer. Se não tiver tão óbvio assim, tão patente, a gente vai baixar em diligência para esclarecer. Na maioria dos casos, ele não traz as provas mesmo. A verdade é que esse perdeconta aí é uma loucura, né? Enfim, a gente vai ficar sempre nessas discussões, mas eu continuo achando que é caso a caso e eu não estou vendo de todo... fora do nosso contexto das últimas sessões, esse voto do Ricardo, não. Confesso para vocês que há uma falta de análise lá na DRF. Ele é idêntico ao anterior, Flávio. Sei, presidente, sei tão idêntico, enfim, mas... Bem, então vamos aos votos. O relator, então, está votando por dar provimento parcial e devolver o caso para a unidade de origem para análise do direito creditório, superar o óbice anterior, que é a inexistência da disponibilidade do pagamento, e fazer o exame do crédito pleiteado. Conselheiro Paulo. Nesse caso aqui, como eu até olhei a decisão da DRJ, a decisão da DRJ fala em que ele deveria trazer os documentos para comprovar, mas ela não é explícita em que ele deveria apresentar a documentação, a escrituração contábil e fiscal e os documentos hábeis e idôneos, que eu acho que essa é a decisão que deveria constar. Então, como aqui não há essa decisão, eu entendo que há espaço para a gente baixar em diligência para que seja confirmada essa informação que consta no balancete de suspensão que ele apresentou. Então, eu proponho a realização de uma diligência, nesse caso. Senhor Gustavo.
Pois é. Para fazer essa confirmação, eu acho que o voto do Ricardo seria suficiente. Eu só proporia diligência para confirmar se esse valor foi ou não aproveitado no saldo ou em outra compensação. Para não ter 3 soluções, eu vou acompanhar o relator. A tua proposta de diligência é nesse sentido, né, Paulo? Também de confirmar se... A proposta de diligência é para averiguar essa apuração que ele apresenta aí nesse balancete de suspensão. E se houve o aproveitamento ou não em saldo? Pode ser também, mas assim, a princípio, o essencial acho que seria essa questão da confirmação do balancete, né? Isso aqui que, de fato, nem assim, nem a DIPJ está aí no processo, nem tem nenhum elemento contábil, né? Além do O balancete ele tem uma cara bem robusta, vamos dizer assim. Por olhar só ele isoladamente, me parece uma boa prova. Agora, ele está sozinho. Eu não sei se ele é coerente com as outras declarações. Porque, assim, ordinariamente, eu votaria por negar provimento, porque ele não teria apresentado as provas. Mas nesse caso aqui, em que ele não foi instado a trazer escrituração contábil e fiscal e documentos, então eu acho que esse balancete aí pode ser acatado como um início de prova e aí a delegacia realizar a diligência para comprová-lo ou não. Bom, tá. Você propõe diligência, Gustavo reger diligência e acompanha o relator. Presidente, é aquele negócio, eu voto na diligência se for apenas exclusivamente para verificar se for usado no saldo ou não. Por quê? Porque no outro caso, a única confirmação que foi feita foi em relação ao balancete de suspensão, em relação ao LALUR e da IPJ. A gente não confirma essa informação em relação, com base em outros documentos que não exclusivamente o balancete e os livros fiscais. Ou seja, a gente vai dar uma decisão que está conflitando aqui. Não, no outro tinha esses elementos, Gustavo, que aqui não tem LALUR, aqui não tem DIPJ. Não, mas aí tudo bem, aí eu estou só... Eu não quero, o problema é esse, eu não quero confirmar a informação se o cara apurou lucro negativo ou não. O pressuposto é o balancete de suspensão. Agora, se for para converter em diligência, só para fazer a comparação com LALUR e DIPJ, que a meu ver, inclusive, tinha que estar juntado no processo pela própria unidade de origem. E LALUR é complicado. LALUR não é um documento que a unidade de origem tem que ter trazido. Quem tem que trazer isso é o contribuinte. Esse documento ele é essencial, porque aí eu vou contra a diligência mesmo. Senão então, mas aí, e o livro diário dele? Se ele não trouxe, é problema dele. Aí nós temos que negar provimento. Só que nós não negamos provimento por conta disso. Eu acho que não deveria. É por isso que eu falei, ordinariamente eu negaria provimento. Mas já que ele não foi instado a isso... Mas no outro processo também não, cara. E a gente nem... passamos por cima disso. Entendeu? Ou seja, o balancete de suspensão foi suficiente. Não, lá tem mais elementos. Não, LALUR e DIPJ são livros fiscais. Uma é declaração, outra é livro fiscal. O 923 do regulamento fala que a escrituração contábil faz prova de esclarecimento de documentos. Aí sim, documentos do contribuinte, nota fiscal, extrato bancário, escamba 4. Assim, vou insistir, nós temos que ser coerentes. Eu acho que a decisão mais coerente dentro de tudo que está sendo proposto agora é o que é proposto. Senão eu estou reinaugurando a fase de instrução. Via diligência, coisa que eu não admito, que eu falo isso nos meus votos abertamente. Bom, enfim, meu voto está posto aí, presidente. Flávio? Presidente, eu acompanho o relator por tudo que eu já coloquei, eu acho que está coerente ali com o que ele propôs. André? Então, a minha tendência é negar provimento, sabe? Eu acho que ele tinha que ter instruído com mais coisas e deixou dúvida. Inclusive, ele mesmo pede, aí me fala que documento mais que eu tenho que trazer para comprovar. Eu acho que a prova trazida aos autos não é suficiente. Então, eu acho que eu vou inaugurar uma terceira via. Para mim, é negar provimento. Ok. Eu vou ter que, então, temos uma terceira hipótese, nós vamos ter que colocar
separadamente a... Só a se realização. alguma não te... Pode ser que alguma obtenha a maioria. Pode ser uma que atinja a maioria, presidente. Eu acho que quando tem uma proposta de resolução, vamos colocar como tem uma terceira. Se fosse só uma contra a outra, eu faria isso, mas vamos votar a resolução. Proposta de resolução do Paulo. Se ela for rejeitada, vai ser aí a solução adotada pela maioria. Em relação a essa votação. Então, vou voltar, reiniciar a votação para considerar apenas a proposta, inicialmente a proposta de resolução feita pelo Paulo. Conselheiro Gustavo? Eu me oponho à diligência. Okay. Que dessa forma eu me oponho à diligência. Flávio? Também me oponho, presidente. André? Eu também me oponho. Cláudio? Presidente, com relação àquele precedente relatado pela conselheira Andréa, eu fui a favor da diligência, até porque eu estou chegando agora e não conhecia a posição da turma, me pareceu ser o mais adequado para que se pudesse ter certeza com relação ao que nós estávamos decidindo com base na análise feita pela unidade de origem. Eu vou manter aquele entendimento anterior, até por uma questão de coerência, e acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Paulo a favor da diligência. Ok. Mauritânia? Diligência. Temos 3 votos pela diligência. Eu também vou votar pela diligência. Por entender que há uma razoável dúvida aí trazida pelo elemento carregado pelo contribuinte, mas não suficiente para afastar a conclusão do despacho decisório e da decisão da DRJ. Então, me parece que é oportuno trazer aos autos a DIPJ, pedir que o contribuinte junte mais elementos da sua escrituração contábil e fiscal, diário e valor, e que a unidade de origem também providencie aí informe se não há o aproveitamento dessa parcela, aproveitando o ensejo, né, da diligência, na utilização desse crédito que originalmente não estava disponível e se ele não foi aproveitado no saldo negativo, em eventual saldo negativo apurado. A gente nem sabe se existe saldo negativo, mas enfim. Então eu voto com a divergência, com a proposta de diligência do Paulo. Aí nós temos novamente uma situação de empate, como é uma questão de resolução, não é uma resolução final de mérito. Também entendo que por qualidade devemos converter, então aprovar a voto será por qualidade para converter em diligência, tá? Posso te designar, Paula, para fazer a resolução? Pode. Posso? Presidente, só para anotar na pauta, quem ficou vencido foi eu, o relator, Flavinha, Mauritânia, foi isso? Não. Você, Andréia, Flávio e Ricardo. Tá certo? O outro é idêntico, Ricardo? Ricardo? Sim, é idêntico o próximo. Vou dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que é basicamente a mesma coisa em termos de... Espera aí, só ver aqui. É o 41, é o 188, né? É o último. Esse é o que você falou que é da CCLL. Hein? Esse é o que você falou que é da CCLL. Falei que era da... Não. Da CSLL era o 286, né? Que eu já tinha lido. CSLL é o último. Esse é o 40. Esse aqui você está falando também de RPJ março agora, né? Eu também estou propondo aquela mesma solução de encaminhar para
A matéria fática é parecida, entendeu? Então, acho que vocês vão ter que seguir a mesma linha que já foi seguida. É só uma mudança aqui nos valores e no mês. Também é 2007 isso. Os elementos trazidos são iguais também. São. Ok, então a gente aplica a mesma solução ao item 41. Por voto de qualidade, cometer o julgamento de diligência, vencidos os conselheiros Ricardo, relator, Gustavo, Flávio e André, designado o Paulo Henrique para redigir o voto. Ok? Quem foi que foi vencido mesmo nesse caso? É você, Gustavo, Flávio e Andréia. É engraçado isso, porque a Andréia fica vencida, mas na proposta de diligência, né? Porque ela estava dando provimento, estava negando provimento no mérito, né, André? Mas... eu vou registrar que vocês três acompanhavam o relator e vocês dois, né? Eu e a Andréia que negava provimento. Divergia para negar provimento. Ô, Cleus, só para você não assustar, esse negócio de perder conta aí não é coisa de Deus, não, viu? Ninguém gosta disso, não. A gente tem discussões mais interessantes no nosso colegiado, que são muito melhores do que essa aí, viu? Nossa Senhora, que perder conta. Eu percebi. Isso não é um assunto Aliás, Clécio vai pegar umas pautas só desses processos, né? Persista. Porque as discussões são boas, viu, Clécio? Eu posso te garantir que as discussões são bem interessantes, mas é um estágio forçado em perder conta. É verdade. Na turma extraordinária, que é 99% perder conta. Exatamente. Eu imagino, Mauritano. Muito casuístico, né? Tem mais um processo ainda, que é aquele que eu já tinha começado a ler. O 42, né? Podemos ir aí. 42, que é o 901-286, né? Esse processo, ele é de CSL e tem um valor aí de 58 mil. A linha é mais ou menos naquela daqueles que a gente negou, porque ali eu fiz uma análise, né? Vamos lá, vamos ler ali depois, senão não vejamos. Segundo a alega informa na DCTF retificadora apresentada junto com a manifestação de conformidade, não havia débito de CSL apurado para o mês de março. Então, ele alegava que não havia débito. Contudo, há inconsistências quando se verificam os demais documentos juntados com recurso. De fato, a DIPJ parece indicar que não havia débito originalmente apurado, porque a CSL devida no mês de março, no valor de 11.871, teria sido retida na fonte, folha 103. Tal valor é também o que consta na apuração do LALUR, folha 121, no demonstrativo de apuração da CSL, folha 133, e no balancete, folha 142, que se refere àquele mês. Porém, no tocante à retenção do tributo, os demais demonstrativos juntados, folhas 134 a 136, evidenciam que o contribuinte alocou parte dos valores de contribuições sociais retidas em todo aquele ano calendário da fonte pagadora Caraíba Metais para quitar o débito de CSL de março. Tudo em desacordo com as normas vigentes sobre a matéria que limitam o aproveitamento à parcela correspondente da contribuição no valor retido no mês de março, que, segundo consta aqueles demonstrativos, seria de apenas 6.909. Ademais, não existe na documentação juntada qualquer elemento que possa assegurar o não aproveitamento do valor que corresponderia à CSL retida em outras situações. É por isso, então, que eu estou negando o provimento. Então, o relator nega provimento aqui, naquela situação similar aos dois primeiros, né, Ricardo? É questão probatória. Matéria absolutamente fática. Podemos ir aos votos direto? Esse aí está mais tranquilo? Paulo? Acompanho o relator. Flávio? Sou eu, presidente. Flávio não, Gustavo. Com o relator, presidente. Flávio? Flávio? Congelou. Você está no freezer.
Vocês me ouviram? Não. Ah, desculpa. Então, com o relator, presidente. Desculpa. Achei que vocês tinham ouvido. Andréa, Com o relator. Cléucio, Também acompanho o relator, presidente. Mauritânia, Acompanhe o relator. também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do item 42. Acabou a pauta, Ricardo, agora. Tem mais ainda? Tem ainda? Tem. Então, descanso para o Ricardo. Vamos dar Tem mais coisa minha ainda. intervalinho aí, presidente? Quer fazer uns 10 minutos? Podemos fazer. Então, vamos Eu tenho que resolver umas coisas aqui. só um pouquinho aqui, então, pedir para o apoio, interromper a gravação.